Glória a Deus. Podem sentar, aqueles que têm condição de sentar. Vamos tentar mais uma vez organizar quem não tem condição de sentar. Ô irmão, você que é jovem, e quiser vir aqui. Olha aqui, tanta gente linda. Tem uma jovem aqui sentada. Venha para cá, ó. Já abriu uma vaguinha aqui. Tem uma mão levantada. Você que está aí em pé pode vir aqui. Eu tenho uma vaguinha. Tem outra vaga aqui no meio, junto da pilastra. 2 jovens lindos já se levantaram para vir para cá. Então abriu mais 2 vagas. Agora você que está aí na porta, não fique assim paradinho não. Venha para cá, ó. Enquanto tem uma mão levantada, venha para a gente ficar mais tranquilo de que você está aí. Olha, que maravilha. Graças a Deus. Meus irmãos, a gente está muito feliz porque a nossa igreja tem crescido. Todos os dias acontecem coisas novas aqui na igreja, ministérios novos. Semana passada a gente se reuniu com uma turma que quer fazer outros ministérios e a gente vai crescer ainda mais. E eu estou falando em todas as áreas, especialmente nos ministérios, mas também no espaço físico. Obviamente que não cabe mais, vocês estão vendo, e a gente tem um sonho de crescer e vai crescer aqui dentro. Mas mais do que crescer aqui dentro, ou melhor, antes dessa reforma para aumentar o templo, eu preciso fazer uma reforma mais importante do que essa, porque vocês são importantes, mas tem quem seja mais importante do que vocês, que são as nossas crianças, e não cabe mais. O DI não recebe mais crianças porque está lotado. Semana passada lotou e agora eu recebi a notícia de que está lotado. Então tem muita criança no tempo que não cabe lá. E a gente já está com um projeto pronto e a gente vai fazer um prédio novo para o DI, para o SEB aqui. Para que as nossas crianças sejam abençoadas e cresçam na presença de Deus. E a gente está crescendo também. Oramos por novos espaços para fazer os nossos eventos, para que a gente ainda faça mais cursilhos, mais seminários, mais encontros, e a gente sabe que Deus vai fazer isso. Porque muitos de vocês têm entendido que vivem para a glória de Deus. Então muitos de vocês estão se engajando, servindo, contribuindo, isso é muito bom, mas vai aumentar. Mais de vocês, porque ainda tem muita gente no banco ou no chão. Tem muitos de vocês que ainda não se engajaram no serviço, na comunidade, com a liderança para fazer acontecer. Muitos de vocês ainda se sentem como aquelas ovelhas que querem ser cuidadas e serão e são, e aquelas pessoas que querem receber e vão receber, mas vão entender que também serão instrumentos de Deus para dar, para servir, para cuidar. E quando você sair do banco e encontrar um lugar no corpo para servir, aí isso vai crescer exponencialmente ainda mais. Amém? Quando você encontrar prazer no servir. Tem um pastor que eu gosto muito, chama Paulo Borges. Um dia desse ele fez um vídeo que chegou até mim, e ele dizendo que a igreja vai mudar, e eu acredito no que ele está dizendo. Quando nós entendermos que esse culto não é a reunião de ovelhas para serem guiadas pelos pastores. Vocês vão mudar, a nossa igreja vai mudar, quando nós entendermos que essa é a reunião dos pastores para buscar outras ovelhas para vir para cá. Vocês não serão só ovelhas, serão também ovelhas, porque eu sou pastor, mas sou também ovelha. Vocês serão mais do que ovelhas dentro de um aprisco, vocês serão pastores. Quando vocês entenderem isso, a igreja vai mudar. Aliás, disseram, eu não sabia, que hoje é dia do pastor. E eu já tenho uns 40 dias dos pastores no ano, eu nunca sei qual é o dia do pastor real. Então a gente nem se anima para comemorar muito. Mas eu acordei de manhã com algumas homenagens que me mandaram, e eu não queria passar batido sem nós homenagearmos o nosso pastorzão, o nosso bispão Dom Alexandre Ximenes, nesse dia do pastor. Coisa mais linda. E nele eu também quero homenagear todos os meus colegas pastores que estão no altar e os que não estão no altar, porque eu estou vendo outros amigos pastores que estão aqui que não estão no altar. Nós somos felizes de pastorear vocês. Todos, eu falo por todos eles, né? Nós somos felizes. Semana passada eu não estava aqui, porque eu estava com alguns líderes aqui da igreja numa conferência lá em São Paulo, lá em São José dos Campos, e voltei dessa conferência cheio de ideias, cheio de sonhos e animadíssimo.
E aí, numa hora lá na conferência, como está todo mundo animado, fomos 6 líderes com Paula e comigo. E aí eles chegaram para mim num determinado momento e disseram: como é que a gente vai fazer isso? A gente tem esse sonho, aquele sonho, como é que nós vamos tirar esses sonhos do papel? E eu disse a eles o que vou dizer aqui agora para vocês: nós vamos fazer isso orando por mais líderes, orando para que vocês se engajem nessa obra, se capacitando no nosso Centro de Estudos Bíblicos e Teológicos do Alexandre Ximenes, na EBD. Hoje a EBD estava lotada, apesar do professor. Eu cheguei aqui de manhã e tomei um susto que o professor da EBD era Rodolfo. Aí eu disse: meu Deus, estão aceitando todo tipo de professor aqui na EBD. Fui lá, olhei para Sil, disse: Sil, como é que é isso? Marquinhos, não sei. Mas a gente quer que você se capacite na EBD gratuitamente todo domingo. E a gente tem a Escola Carisma, que é a nossa escola de Bíblia e vida cristã, coordenada pelo reverendo Marcontes, que está aqui com a gente hoje mais uma vez. E a gente tem o nosso Logos, que é o nosso seminário teológico. A gente está orando para que você se anime. Aliás, amanhã, no fim do culto, eu vou dar a notícia. Amanhã começam as inscrições para o 2º semestre do Logos. E a gente ora para que mais músicos se levantem, como essa cozinha que a gente tem aqui hoje. Porque esse baterista, esse baixista de hoje, meu amigo, não é para qualquer igreja, não. É para torar a boca do balão. A gente quer mais músicos, a gente quer mais professores, mais pastores, mais líderes de crianças, mais voluntários para o Boas-Vindas e para todos os ministérios. Amém? Amém. Agora, vocês sabem que eu também não posso mentir, né? Não posso mentir hora nenhuma, muito menos no púlpito. Não é lugar de mentir. Então, a ideia desse sermão de hoje não veio dessa conferência da semana passada. Também não veio quando eu estava na torre de oração na quarta-feira, no meu turno. Nem um anjo disse a mim, nem ninguém veio com a palavra de Deus e disse que era para eu pregar o que eu vou pregar agora. Eu vou dizer a vocês como foi que eu tive a ideia para pregar esse sermão. Eu estava chegando aqui na igreja e uma pessoa muito, muito chata me procurou. Mas veja, chata num nível que você não vai nem imaginar. E ela ficou me enchendo a paciência, e reclamando. E eu queria dar um fora nela. Mas aí ela estava reclamando, e a pessoa era muito chata. E depois que eu passei do limite de dar o fora nela que eu não dei, aí eu fiquei com vontade de dizer umas verdades para ela. Mas aí eu também não disse, e ela ainda muito chata. Aí eu fiquei com a terceira vontade, que era de me manter distante dela, pelo menos, já que eu não ia dar um fora, nem dizer umas verdades para ela. E eu não pude me manter distante dela, eu tive que pastorear ela. E aí eu me lembrei desse texto, que disse que eu tinha que tratar bem as pessoas chatas. E é por isso que eu vim pregar esse sermão hoje. A Bíblia diz que eu tenho que fazer todas as coisas como quem faz para o Senhor e não para os homens. Versículo 23, que Técio repetiu com vocês, diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu não queria servir essa pessoa, mas o versículo 24 diz: é ao Senhor que estás servindo, é a Cristo que estás servindo. E aí, meu amigo, quando isso aconteceu, o Espírito Santo falou comigo, aí eu disse: eu vou ter que pregar isso domingo, porque eu não vou ter que ser a única pessoa que vai servir a gente chata, não. Eu vou pregar para vocês todos terem que fazer isso comigo, entendeu? Porque a partir de agora, depois desse sermão, o Espírito Santo vai falar com vocês. E aí, quando chegar uma pessoa chata, aí você vai lembrar das palavras do Senhor e vai dizer: é a Cristo que eu estou servindo. E aí eu vou dividir esse fardo com vocês, glória a Deus. Mas, irmãos, quando a gente entende isso, tudo muda. O nosso trabalho muda, porque nós não fazemos mais o nosso trabalho para agradar o chefe ou para o chefe ver, porque nós fazemos tudo para a glória de Deus. O nosso comportamento muda, porque eu não faço o que faço para ser reconhecido pelos homens, porque tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer para o Senhor e com amor. O que eu faço, deixo de fazer, seja o que for, é como se eu fizesse para Deus. Então, se nós entendermos isso, nós seremos íntegros. E íntegros é quando a gente vive a mesma vida quando ninguém está olhando. Porque a gente faz tudo não para as pessoas, mas para o Senhor que está sempre nos olhando. Amém? Hoje é sobre isso, sobre uma espiritualidade em que a gente faz tudo para Deus, tudo tem a ver com Deus, tudo é sobre Ele, para a glória dEle. E esse texto é lindo, eu fiquei na dúvida com o reverendo Igor e Rodolfo mais cedo, se eu ia ler esse texto todo, ou se eu só li esse finalzinho, mas eu disse: não, vamos ler esse texto todo, porque o texto é a coisa mais linda do mundo. Começa com: revestivos de ternos afetos de misericórdia. Existe coisa mais linda do que isso?
ternos afetos de misericórdia. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sede agradecidos. O versículo 17 é espetacular, diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo em nome de Jesus. E aí, Paulo, que escreveu essa carta, ele começa a dar exemplos práticos para eu e você não ficarmos achando que dar glória a Deus é gritar glória a Deus, e para nós não ficarmos achando que dar glória a Deus é algo subjetivo. Paulo escreve de um jeito para que eu e você entendamos que uma vida que glorifica a Deus não é necessariamente uma vida que fica gritando glória a Deus, é algo muito mais objetivo do que subjetivo. Ele começa a dar exemplos práticos. Por exemplo, ele diz: esposa, trate o seu marido para glorificar a Deus, como se você fosse fazer com Jesus. Aí ele diz: marido, trate a sua esposa como Jesus tratou a esposa, como foi, ele morreu por ela. Tem marido que diz: eu morro pela minha esposa, mas enquanto vive aperreia ela o dia inteiro. E Paulo está dizendo: não, trate ela bem, trate ela como se fosse ao Senhor, com amor. E aí ele vem com outra questão prática e diz: filhos, obedeçam aos seus pais. Tem adolescente aqui na igreja, tem jovem aqui na igreja, que chega aqui, é a coisa mais obediente do mundo, é a coisa mais crente do mundo, chega em casa é desobediente. E aí Deus está dizendo para ele assim: trata o seu pai como você trataria Jesus, porque você tem que fazer todas as coisas para a glória de Deus, não é só na igreja, é em casa também. Pais, amem seus filhos, não irritem seus filhos, porque vocês glorificam a Deus quando vocês amam seus filhos. E aí ele vem no versículo que para mim é mais fantástico: servos, e ele estava falando de servos escravos. É mais do que agradar o seu senhor da carne, é agradar a Deus. Você não trabalha para homens, é a Cristo que servis. A coisa mais linda, amar e viver para a glória de Deus. Portanto, tenha paciência com a pessoa chata. Ame a pessoa chata, amém? O que é ser cristão? Não é só vir para a igreja, não é só culto, Bíblia, louvor, é exercer todos os nossos papéis para a glória de Deus. E eu vou dizer de novo o versículo 23, tudo quanto fizerdes, tudo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A Cristo é que estáis servindo. Você não é obrigado a casar, você não é obrigado a ter filhos, você não é obrigado a fazer muitas outras coisas, mas se você vai fazer o que você vai fazer, você tem que fazer com todo o coração para Deus. E tem muita gente fazendo as coisas pela metade, sem entusiasmo, sem dedicação. De todo o coração para o Senhor e não para os homens, significa você estar entusiasmado. Entusiasmado significa cheio de Deus. Se eu como, se eu me exercito, se eu prego, se eu canto, se eu trabalho, tem que ser com todo o meu coração. Tem que ser como se fosse para Deus. Como o Rodolfo pregou domingo passado, tem que ser com amor. Madre Teresa de Calcutá diz assim: eu não faço coisas grandes, mas eu faço coisas pequenas com amor. Quando a gente entende isso, a nossa vida muda completamente. Porque tem pessoas que acham que glorificar a Deus e viver para Deus é só se preocupar com as coisas grandes ou coisas que em tese são espirituais. Mas a Bíblia diz que tudo é espiritual. Vejam o que Paulo está dizendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Paulo podia ter dado muitos outros exemplos mais espirituais. Quer pregais, quer vai orar em intercessão, quer estudar a Bíblia, faça para a glória de Deus, mas ele não fez isso. Ele fala de coisas do dia a dia, coisas práticas. Se você vai comer, se você vai beber, que você faça isso para a glória de Deus. Se você vai fazer qualquer coisa, e eu me lembro que na pandemia Deus falou muito comigo, porque eu faço muitas coisas espirituais, muitas coisas sagradas, porque obviamente eu sou um sacerdote. Mas quando foi na pandemia que fechou e eu tinha que vir gravar os cultos online e fazer as 1,5 milhão de lives que eu e o reverendo Marcondes tivemos que fazer lá, eu achava que isso era para a glória de Deus, mas Deus falou comigo que enquanto eu cuidava dos meus filhos e exercitava com eles, e quando eu lavava os pratos em casa, e quando eu fazia essas coisas, aquilo era para a glória de Deus. A separação das coisas seculares e sagradas existe, ela tem o seu lugar, mas não há oposição entre elas, assim o reverendo Marcondes me ensinou essa semana.
muitas vezes é prejudicial diferenciar tanto essas coisas. O Lutero disse assim, Lutero, grande reformador, ele disse assim: o trabalho do sacerdote, por mais santo que seja, não difere tanto aos olhos de Deus do que o trabalhador braçal do campo ou a mulher que cuida da sua casa, desde que as duas coisas sejam feitas com fé. As coisas que são feitas com fé e por amor fazem a diferença. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Lutero vai além. Lutero diz que se uma mulher que cuida dos filhos, um homem que cuida dos filhos, ou um homem ou uma mulher que vão trabalhar em qualquer outra coisa dita como secular, se fizerem com fé e por amor, certamente agradarão mais a Deus do que qualquer sacerdote que trabalha no piloto automático sem viver por fé. Tem mais a ver com a fé e com o amor do que com aquela coisa que você está fazendo. E tem gente que pensa que consegue dividir tanto religião e não vida secular e vida sagrada, mas não há um só centímetro do seu corpo, da sua vida, que Jesus não diga que é dele e que ele não queira reinar sobre isso. A religião cristã não é sobre ritos e regras para ir para o céu, é uma vida com Deus e é uma vida para Deus. E aí eu tenho amigos médicos que disseram para mim que queriam servir a Deus, e durante muito tempo nós fizemos viagens missionárias, e Paula, psicóloga, ia para fazer atendimentos, e Lilian, médica daqui da igreja, ia comigo para atender como médica, e outros como advogados. Isso era muito bom, e a gente continuou fazendo isso. Fizemos para Ibimirim, hoje vamos lançar a segunda viagem missionária da Recon, e a gente vai fazer isso de novo, vai ter médicos, vai ter psicólogos, vai ter outras pessoas que vão, e isso é muito bom. E esses médicos às vezes achavam que glorificavam a Deus só num negócio desse, de ir para uma missão. Às vezes tiravam um ano sabático e se juntavam com Médicos Sem Fronteiras e iam para a África, e isso também é muito bom. Mas muitos não tinham entendido que servir no seu emprego, no seu consultório, é servir a Deus e deve ser feito para a glória de Deus. Isso é muito importante. Músicos amigos que achavam que glorificar a Deus tinha que ser juntar no ministério de louvor e vir tocar, mas não é necessariamente isso, porque boa arte pode ser feita para a glória de Deus, muito além do que estar somente no ministério de louvor. E aí tem pedreiros, porteiros, secretárias que acham que servir a Deus é somente na igreja e não entenderam que a vida toda é para glorificar a Deus aonde estiverem. Se todos forem pregadores, professores, músicos, quem cuidaria dos dentes das pessoas? Quem faria o pão e o presunto que a gente toma no café da manhã? Meu Deus do céu, quem faria pudim? O povo que faz pudim glorifica a Deus, meu amigo. Entenda isso. Portanto, eu estou dizendo: ei, médico, advogado, pintor, empresário, comerciante, glorifique a Deus no seu trabalho. É a Cristo que você serve. Tudo para Deus e não para os homens, de todo o coração. Amém? Eu quero contar duas histórias para vocês. Uma foi uma história que eu li meio triste, mas que eu acho que cabe aqui. É uma história de missionários que foram para as Filipinas e lá encontraram 4 jovens que eram cristãos, mas que tinham acabado de se converter para uma religião oriental lá, tipo budismo ou taoísmo, não sei exatamente, não me lembro da história. Mas esses 4 missionários foram pregar e eles disseram: não, a gente era ex-cristão, mas agora a gente é dessa outra religião. E os missionários perguntaram: por que razão vocês saíram do cristianismo? E eles disseram assim, aí eu fiz questão de anotar. Nós encontramos 4 razões para largar o cristianismo. Primeira, essa nossa nova religião nos dá uma visão coerente da história, meta pela qual viver e morrer, um senso de comunidade e um senso de proclamação da verdade. Aí os missionários olharam e disseram: mas pelo amor de Deus, tudo isso é o que o cristianismo faz. Como é que vocês eram cristãos e não tinham uma visão coerente da história, uma meta pela qual viver e morrer, um senso de comunidade e um senso de proclamação da verdade? E eles simplesmente não souberam responder. E o diagnóstico que se tem dessa história é que eles faziam parte da religião, mas eles não conheciam Jesus. Eles faziam parte de talvez um templo que com a boca glorificavam a Deus, mas não entenderam que a vida era uma vida de glorificar a Deus. Talvez eles tivessem um púlpito bom, um púlpito ruim, um professor bom ou ruim, não sei, que a história não conta, mas eles não tinham experiência com Deus. E a minha oração e a minha meta é fazer vocês entenderem que é muito mais do que uma religião, é muito mais do que vocês sentarem aqui para uma oratória, é vocês experimentarem poder do Espírito Santo para transformar a vida de vocês.
Porque o poder que eu oro e peço que o Espírito Santo traga para a vida de vocês é para além da vida da religião, é para além da vida da igreja, é poder para que vocês sejam testemunhas aonde vocês forem, é poder para que vocês sejam em casa e encontrarem propósito no servir a sua esposa, o seu filho, o seu amigo, no seu trabalho, nos seus relacionamentos e também na igreja. Não dá para separar tanto as coisas. Você precisa viver para glorificar a Deus em todos os momentos da sua vida. E a outra história eu vou contar. E Igor ficou nervoso quando eu disse a ele que ia contar. E eu vou ter cuidado com as minhas palavras. Eu prometo, reverendo Igor. Dia desses, eu estava assistindo o jogo de Davi Rocha, meu terceiro filho. E recebendo umas mensagens num grupo que eu tenho com o Igor e Rodolfo. E eu estava concentrado em ver meu filhote jogar. Quando terminou o jogo, eu corri para ver, pensando que era alguma coisa séria, né? Porque vindo dos pastores, a gente imagina que é uma questão importante da igreja. Mas não é, Igor tinha me mandado um vídeo. Aí eu vi que era um vídeo e que vinha com muita risada depois, kkkkkk, e Rodolfo kkkkkk. Aí eu digo, dá para eu ver já já, né? Kkkkkk, dá para eu ver jogar. Passou, quando eu fiquei mais tranquilo, fui ver o vídeo e eu queria saber o motivo de tanto sorriso de Igor. E esse vídeo era um vídeo que entrevista um cidadão. Porque um dia desses aqui, vocês sabem que teve show de Madonna no Rio de Janeiro, né? Vocês viram isso? Foi televisionado, foi em São Paulo? Não, foi no Rio. É. E foi, assim, muita gente reclamando dos valores, de cenas bem pesadas, sem qualquer pudor dela lá. Eu não sei se você viu, eu não vi. Depois eu só ouvi falar na repercussão. E até tudo bem até aí, porque eu também fiquei chocado com um pouquinho que eu vi, que li. Achei também um absurdo, mas eu entendi que ela não crê no que eu creio, ela não pensa no que eu penso. Eu não espero nada diferente dela, nem de Anitta, nem de qualquer outra. Eu, pelo menos, não espero um comportamento diferente de quem não crê. Mas aí mandaram para Igor esse vídeo que ele mandou para mim. E era um vídeo do cantor Leonardo, não sei se você viu. Leonardo, da ex-dupla Leandro e Leonardo, é uma figuraça, né? Tem ninguém mais figura do que Leonardo, não. Você morre de rir com os vídeos dele na internet. E ele é conhecido por falar muito de cachaça, de mulheres, de farra. E o vídeo vinha com muita risada, eu abri, e para minha surpresa, quando eu abri o vídeo, Leonardo estava reclamando do show de Madonna. Ele disse, eu sou cristão, e ela passou do limite. Um crucifixo de cabeça para baixo, coisa satânica. E, de fato, ela mexeu com coisas sagradas, não devia ter feito isso. Mas, de cara, eu pensei, primeiro, eu não sabia que esse camarada era cristão. Já fiquei meio assustado. E, ainda por cima, um cristão escandalizado, eu também fiquei mais assustado. Mas eu ainda não tinha entendido por que Igor estava rindo tanto, e eu continuei vendo o vídeo. Eu digo, mas por quê? Só porque Leonardo está reclamando de Madonna? Mas não, quando eu prestei melhor atenção no vídeo, no fundo de Leonardo reclamando da vida de Madonna, havia uma grande fachada que dizia assim, cabaré dos amigos. Aí você ri, né? Aí eu realmente morri de rir. Quando o assunto é religião, símbolos, um crucifixo, tem limite. Mexeu com coisas sagradas, e de fato mexeu. Mas quando o assunto é vida, comportamento, coerência, caráter, aí não tem problema, porque aquele assunto é secular. Como é que cabe uma pessoa de cabaré dos amigos estar reclamando de Madonna? Irmãos, nós não fomos chamados para uma vida com Deus na igreja. Nós fomos chamados para fazer tudo para Ele, para a glória dEle. Eu sonho por influenciar uma geração aqui na Recon, na nossa diocese e nos confins da terra, que viva a vida toda para glorificar a Deus. As coisas grandes e as coisas pequenas, as coisas que dão prazer e as coisas que não dão prazer, as coisas sagradas e as coisas seculares, tudo para agradar a Deus, com amor e para agradar a Deus. Estude, trabalhe, se divirta, dance forró na festa do milho o ano que vem, porque você perdeu esse ano. Se exercite, tudo para Deus. E antes que eu esqueça, tenha paciência com gente chata. Ao Senhor é que você está servindo. Amém? Você não é chamado para ter uma vida dupla. Não é. Você é chamado para ter uma vida só na igreja e fora dela. A meta é você pregar o evangelho com a sua vida e glorificar a Deus. E alguém dizer assim, logo vi que esse médico
Logo vi que esse juiz de direito, logo vi que esse professor, logo vi que esse empresário, logo vi que esse marceneiro são diferentes. Logo vi, tem alguma coisa diferente neles. Claro que você viu alguma coisa diferente neles, porque eles fazem tudo como se estivessem fazendo ao Senhor. E eles fazem tudo com amor. Essa é a minha meta, essa é a sua meta, para além dos bancos da igreja. Tem gente para quem a igreja é um oásis, e eu entendo isso. Passa a vida toda fora daqui num deserto, em casa ou no trabalho, e vem aqui para se aliviar, vem aqui para encontrar propósito, vem aqui para encontrar as coisas sagradas, as coisas espirituais, as coisas grandes de Deus, e eu entendo, e tem o seu lugar, tem sim. Mas muitos para quem as coisas comuns, as coisas pequenas, as coisas naturais é um enfado, é um canseiro, e aqui eles encontram descanso. Irmãos, não deve ser assim. O seu propósito deve ser glorificar a Deus em tudo, especialmente nas coisas naturais, comuns e pequenas. Se você encontrar propósito e glorificar a Deus e ser cheio do Espírito Santo nas coisas ditas comuns, naturais e pequenas, quando chegarem as coisas espirituais, sagradas e grandes, você vai queimar ainda muito mais. Enquanto você ama, enquanto você vive uma vida coerente, você vem e adora, você vem e aprende, você vem e se alimenta, vem e renova a sua fé e sai para viver o seu propósito, não de só cansar e de morrer de trabalhar, morrer de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, sem propósito e sem glorificar a Deus. Você vai glorificar a Deus em todos os lugares. Amém? Como diria Rodolfo, se for para você, receba. Eu creio que essa palavra é para mim e para você. Todos nós precisamos fazer da nossa vida uma vida de glorificar a Deus. Amém? Agora, voltando para o começo da mensagem. Eu disse a vocês, eu disse, profetizo e proclamo e digo de novo, a igreja ainda vai continuar crescendo mais. A gente ainda vai fazer o nosso prédio novo do SEB e das crianças. A gente ainda vai crescer esse templo e a gente ainda vai fazer outras missões, outras paróquias. Eu pergunto, quantos aqui querem viver para glorificar a Deus e fazer parte dessa história? Quantos querem fazer esse evangelho crescer mais ainda para que mais pessoas sejam impactadas e glorifiquem a Deus? Quantos querem me ajudar a ensinar mais crianças, já que a Aline disse que não cabe mais crianças ali dentro? Quantos de vocês querem me ajudar a fazer mais cursilhos, mais encontros? Quantos querem treinar e enviar mais pastores, mais missionários, mais líderes? Onde estão aqueles que querem mudar o mundo, a começar de si próprio? Levante sua mão. Amém. Se isso acontecer, nós vamos impactar ainda mais. Amém? Vida para glorificar a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está a reunião do teu povo, ovelhas e pastores. Aqui está a reunião daqueles que querem glorificar o teu nome em todos os momentos. Glorificar o teu nome aqui na igreja, glorificar o teu nome em casa, glorificar o teu nome no trabalho, glorificar o teu nome na família, glorificar o teu nome enquanto lava o prato e arruma a cama, glorificar o teu nome enquanto faz as coisas comuns, glorificar o teu nome enquanto faz as coisas extraordinárias do céu. Nós queremos dar a glória a ti para tudo, queremos fazer a diferença, queremos que as pessoas olhem para nós e digam como é que pode, ele é diferente, ela é diferente, o que é que ela tem, e eles vão ver que o que nós temos é o teu Espírito Santo movendo dentro da gente. É o teu amor que nos move a seguir a uma vida maior do que nós mesmos, do que o nosso umbigo, do que as nossas vontades, do que os nossos desejos. Nós vivemos para ti e em ti vivemos para servir o outro. Em nome de Jesus, faz esse milagre na nossa igreja de entendermos tudo como sendo espiritual, para que quer comamos, quer bebamos, tudo faremos para a glória do teu nome, Senhor. E é por isso que nós lembramos dessa canção, lembramos da nossa convicção e do nosso chamado e da nossa aceitação. Eis-nos aqui, Senhor, nos manda para sermos quem Tu queres que a gente seja, aonde o Senhor nos enviar, para a glória do Teu nome. Tantas coisas tenho feito